Tricolores se dizem favoritos, e são mesmo, né? E pregam respeito contra o Flamengo hoje no Maracanã, às 21h10, na decisão da Taça Guanabara. Fábio Luciano e Lê largam o aço no elenco do Flamengo. E olha, a situação do Ângelo virou novela. Você vai saber todos os detalhes. A gente tem trazido informações, tem atualizações de jornalistas aqui também para passar para vocês. O Barcelona tem prioridade na compra de jogador do Santos e a gente pode tomar um balão aí que seria bem-vindo, né, para os torcedores do Flamengo. A maioria absoluta acha o valor altíssimo pago pelo Mengão. Marinho topando sair para o Bahia. Tudo isso é um oferecimento da Stake, né, que chega aqui com o código promocional Paparazzo RN. A Stake, né, é uma empresa conhecida no mundo inteiro, patrocina o UFC, patrocina também equipes da Premier League e, cara, tem um jogo seguro. Você pode aproveitar para fazer a sua fezinha na Champions, no jogo do Flamengo. Cara, são as melhores odds do mercado e você tem o primeiro jogo seguro utilizando o código promocional Paparazzo RN. Coloca agora mesmo aí o código promocional no seu cadastro na Stake, stake.com, stake.com, né? Como tá aqui, ó. Então, você coloca aí o seu código promocional Paparazzo RN logo no cadastro e você vai ter aí colocando, né, o primeiro depósito, você fazendo de 50 a 150, por exemplo, você tem até 150 de jogo seguro, tá? Então, você pode fazer o seu depósito no Pix, você pode sacar no Pix a partir de R$100, então aproveite agora mesmo e conheça a Stake. E vamos lá, vamos às notícias do Mengão, né? Porque a gente chega no nosso famoso Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo. Hoje tem Mengão. Não é motivo para a gente comemorar dia de jogo do Flamengo em 2023, né? Como é que pode, né? O campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, e a gente fica literalmente preocupado dia de jogo do Flamengo. Ainda mais porque o Fluminense tá arrumadinho, né? O time do Fluminense tá arrumadinho e a gente fica realmente preocupado, né, quando tem qualquer jogo contra time arrumado. O Flamengo de 2023 não é aquele Flamengo que passa segurança pra gente. Uma hora a chave pode virar, mas eu sinceramente estou muito preocupado, muito chateado com esse momento que o Flamengo está atravessando. E mesmo que consiga virar essa chave no Carioca, não quer dizer que vai dar certo pro restante da temporada. O Flamengo precisa de verdade, né, entrar no caminho das vitórias. E ontem a gente teve inclusive não vou dizer um protesto, não foram poucos torcedores, mas tivemos cobrança no Ninho do Urubu. A gente vai começar aqui já falando justamente sobre esse jogo, né, Flamengo e Fluminense, às 21h10 no Maracanã. Então, galera, a transmissão é da Band Esporte, como tem sido, né? E a gente tem aí a provável escalação do Flamengo nessa última rodada da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, pontos corridos. Aí depois a gente entra nos playoffs, né? Semifinal. O Flamengo vindo com Santos, provavelmente, tá? Santos, Fabrício, Bruno, Rodrigo, Caio e Pablo, né? O Davi Luiz tá fora. Mateuzinho ou Varela, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, aí, ou Everton Cebolinha, Arrascaeta e Ayrton Lucas. E na frente, Gabigol. O Pedro, né, continua aí com o problema dele, né, que está se recuperando, né? O Pedro é dúvida, né? O Flamengo não divulgou a lista de relacionados, então a gente não tem ainda certeza se o Pedro vai ou não para o jogo, tá? Os desfalques seguem sendo Bruno Henrique e Vitor Hugo, que estão se recuperando, né, que já estão treinando, Felipe Luiz, Pulgar, Thiago Maia e Davi Luiz, né? O Pedro, como eu falei, é dúvida.
Pendurados, a gente tem o Thiago Maia, Everton Ribeiro, Marinho, Pulgar e Ayrton Lucas. O Marinho, que a gente vai falar daqui a pouco, que já pode estar de saída do Flamengo. A provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André, Martinelli, Ganso e Arias, Keno e Cano, né? Pô, a dupla Keno e Cano que estão dando trabalho aí, que estão arrebentando. Pendurados aí, o Giovanni Manson, né? O Nino, o André e o Guga. Desfalques deles, o Manuel, o Jorge e o Gustavo Apes. Desculpa, galera. Então, a gente vai aqui passar também com relação aí a esse clássico Fla-Flu no Maracanã. Hoje a gente teve o volante do Fluminense, o André, minimizando o clima pesado do Flamengo, mas se dizendo favorito pelo momento que o Fluminense atravessa. Não vão querer perder de novo pra gente. Cara, a gente perdeu o Carioca do ano passado, mas a gente ganhou 2 Cariocas seguidos de vocês, né? Flamengo, se você pegar as últimas 4 decisões, o Flamengo ganhou 3 do Fluminense. Então, não cola isso aí, né? Mas tudo bem. De certo modo, o favoritismo é um pouco nosso. A gente vem jogando melhor, vai ser um grande jogo. O Flamengo é um time muito bom. Até o mês passado estava disputando o Mundial. Eu estava lá, pois é. Então não pode ser ruim, né? Eles não estão em uma fase muito boa. O time deles tem muita qualidade, jogadores entrosados. Agora nem tanto entrosados, né, André? Agora não estão entrosados, né? Sobre a vantagem deles, se fosse para o nosso time, iríamos jogar da mesma forma, impor o nosso ritmo de jogo, como fazemos contra todos os times. Então acho que isso, né, não vai fazer muita diferença, ele dizendo que o Flamengo, mesmo com a vantagem, não vai jogar, no caso, debruçado nessa vantagem aí que tem de empate, né? Antes da gente falar do mercado da bola, eu queria trazer aqui as aspas do Fábio Luciano, né, lá na ESPN, porque, cara, ele largou o aço, tanto ele quanto o Lê, e aí depois eu vou ler os comentários dos torcedores no nosso Insta, lá no @paparazzo_rubro-negro. É importante, né, você seguir, inclusive a gente vai estar divulgando aí em breve como você ganhar um manto sagrado. Então é muito importante você seguir também lá a Tropa RN, Paparazzo Rubro-Negro. Seguir nossas plataformas, nosso canal Tropa Rubro-Negra também é muito importante você se inscrever aqui no YouTube. Então o Fábio Luciano falou o seguinte, ele fez uma revelação. Aconteceu no Rio, vou falar, mas não vou falar o nome. Mas no dia seguinte do vice da Recopa para o Del Valle, vi um atleta do Flamengo no shopping dando risada, conversando numa boa. Aquilo me apertou o pescoço. Se perdesse um jogo daquele, eu ficaria uma semana em casa, não sairia de casa. Tamanha vergonha. Tem que ficar indignado por não estar bem. Se você não estiver indignado e um pouco envergonhado, se não sentir isso, não pode jogar no Flamengo. Rapaz, ele falou tudo. Ele falou tudo. É tudo que eu penso, cara. Aí tem gente que vai falar, mas o cara tava no dia de folga dele. Mas é folga depois de uma derrota, depois de uma sequência de derrotas emblemáticas. O cara tem que sentir um mínimo de vergonha. Fábio Luciano tá certíssimo. Tá certíssimo. Não adianta esse mimimi. Era folga. Eu defendo que o cara ganha um jogo, o cara tá numa fase que o time tá bem, aí ele tá de folga, ele vai passear, ele vai curtir. Agora, quando o time tá mal... mas é o trabalho dele, ele tá de folga. Não! O time tá mal, o Fábio Luciano tá certo. O time tá mal, tá perdendo sequência de jogos, ele vai ficar... Ele pode até ir para um restaurante, o Fábio Luciano acha que não deve ir, deve ficar até resguardado. Mas vai pra rua, meu irmão. Não fica gargalhando na rua, né? No shopping. Pelo amor de Deus, né? Aí ele falou ainda o seguinte, tem que ter vergonha, né? Ele tá falando da declaração do Vitor Pereira, né? Também o tom adotado pelo Vitor Pereira nas coletivas, que ele falou que não se vergonhava e tudo mais. O Fábio Luciano falou o seguinte, tem que ter vergonha, porque você não está conseguindo produzir o que se espera de você.
Ele fala isso na coletiva, mas no vestiário precisava ter uma conversa mais dura, de entendimento, de achar que não está tudo bem. O Flamengo vem de uma sequência de resultados negativos na atual temporada, sendo vice da Recopa e da Supercopa do Brasil e não conseguindo chegar à final do Mundial de Clubes. O clube ainda perdeu a oportunidade de conquistar a Taça Guanabara com antecedência, após ser derrotado pelo Vasco no Maracanã no último domingo. Então, gente, pelo amor de Deus, o Fábio Luciano tá certo. O Fábio Luciano tá certo. Tá? Eu vou ler os comentários dos torcedores, tenho certeza que a maioria tá concordando com isso. O Lê também falou, né? Olha só, o Lê que fez o gol da final da Mercosul. É o que eu estou falando de protagonizar a coisa na hora ruim e botar a cara. Agora é a hora de botar a cara. Nem que faça uma reunião entre eles. Tem que mudar. Do jeito que está, não está legal. O Gabigol pode não ser aquela fineza técnica, mas entrega demais. A gente pode esperar dele o que vai acontecer. É artilheiro, está com a bola, personalidade do né? Então, tem que pegar o que ele faz e quem não está fazendo tem que fazer igual. Pegar como exemplo. Campeonato Brasileiro está às portas. Não dá para perder clássico. Em 3 campeonatos a gente não ganhou. Perdemos os 3. Como que o Flamengo perde 3 finais? No caso, uma foi semifinal, mas perdeu a chance de ser campeão da Taça Guanabara contra o Vasco. Então são 4. Torneios curtos, Copas, a gente perdeu. Tem que rever bastante coisa, tem que sacudir. Né? Ele ainda falou o seguinte, não sei se é tirar o técnico, trocar 22 não vão. Não sei se tem que pensar nisso já. Tem que ter diálogo. Se não está dando certo, é falar, mister, por que não faz assim? A gente deu certo assim. Pegar os jogos que deram certo. Mas para começar isso urgentemente, tem que contratar um pitbull, um número 5 que vai fazer o trabalho sujo, que vai tomar o amarelo, dar um carrinho, bumbum no chão mesmo. Né? Tem que ter, só o jogador de técnica a gente não vai conseguir não, tá? Aí ele manda aqui sobre também o Gerson é outra situação, ele veio para jogar de quê? Veio para jogar de 10? Ele veio para ajudar em que situação? Porque para frente está uma beleza. A gente cria, põe a bola na trave. O problema é que para trás, quando é a volta, a recomposição que o João Gomes fazia, né, Lê? O João Gomes fazia, né? Então, por mais que a gente ache que não ia fazer falta, que não sei o que, eu sempre achei que ia fazer falta, né? Eu sempre achei que o João Gomes ia fazer muita falta. Até porque o Flamengo não tem um jogador para fazer a função que o João Gomes fazia. Se tivesse que vender o João Gomes, que eu acho que... Tudo bem, o jogador queria sair também. Ele tinha o sonho de jogar na Premier League. Mas tinha que negociar para ele sair somente no meio do ano. E aí o Flamengo sentiu a falta, sim. Sentiu a falta. Aí ele continua aqui, ó. Tá faltando sempre alguém. E o Gerson é a mesma situação. E o Gerson é a mesma situação. O Braz falou que ele não fracassou porque ele bancou. Marcos Braz bancou o Gerson. E ele não está dando respaldo. Não sei se tem que readaptar, mas ele não ficou muito lá para ter essa readaptação aqui. Né? Então o Lê reclamando aí. Eu concordo, cara, que o Flamengo realmente tá com problemas. Né? O Flamengo está com problemas. E vamos ver aqui os comentários da primeira declaração, que foi a do Fábio Luciano, né? Que ele falou do shopping, que ele viu o jogador gargalhando, que não tem que fazer isso, tem que ficar em casa, que não tem que ficar no shopping rindo depois de uma derrota, uma sequência como essas que aconteceram. Olha aqui, os comentários. O A. Rodrigues 100. Você honrava o manto, Capita. Infelizmente são outros tempos. O JR82, é isso. É isso. O MC Coringa, não tem como cobrar isso de quem não entendeu o que é ser Flamengo. O que importa é o que interessa. E cada dia que passa o futebol está mais frio. É complicado. O Danilo Melo, isso não existe mais. Agora são só negócios. Mas o Fábio Luciano jogou há pouquíssimo tempo, cara. Há pouquíssimo tempo. O Romarinho Arte é sobre isso. Pode sair, mas ficar na rua no dia seguinte de uma eliminação gargalhando, eu acho que pega mal, né?
Eu acho que pega mal. O que vocês acham? Comenta aqui no YouTube também, porque eu acho importante esses comentários. A galera, na sua maioria, cara, na sua maioria a galera tá assim, revoltada. O Thales Guimas Sampaio, ele tá certo, tem que sentir a derrota, amargar, dar importância e reparar os erros. O De Souza Passarelli, tem que falar qual jogador, sim. O Gilberto Júnior, Fábio Luciano tem nosso respeito, ganhou o Carioca e tal. Porém, essa base atual, a maioria já ganhou pelo menos títulos importantes e tal, que ele nunca ganhou pelo Flamengo. E aquele time da época do Fábio Luciano também teve fases ruins. E a alegria dos jogadores não pode depender do único, exclusivamente do trabalho deles. Não, eu entendo, mas eu entendi também, muita gente, Ravani Nara está certíssimo. Eu acho que o cara tem que sentir a derrota. Eu acho que o cara pode evitar certas situações. Ele pode ir pra rua, ele pode passear, mas ele ficar... ele se torna pessoa pública, cara. E o Flamengo é essa pressão absurda. O Fábio Luciano só deu a opinião dele, que ele sentia as derrotas. E ele não está falando de se ele ganhava ou se ele perdia. Ele, o Fábio Luciano, ele sentia as derrotas. Eu entendi perfeitamente o que ele falou. Não acho que o jogador deva ser cobrado pela folga, no momento de folga, mas ele tem que sentir a derrota. No Flamengo ele tem que sentir a derrota. Bem, a gente vai trazer aqui uma informação que eu publiquei nas minhas redes, falando o seguinte, olha, apesar do que foi publicado pelo Bruno Andrade no UOL, do Santos ter aceitado a proposta de 12 milhões do Flamengo de euros por 50% dos direitos do Ângelo, né? No caso, ele publicou isso, né? Que o jogador não quer jogar no Flamengo, não quer jogar no Brasil, ele quer jogar na Europa, né? E a informação que eu tenho, tá? Que eu publiquei aqui, que eu tenho, o Vene também tem a mesma informação, é que o Santos ainda não decidiu, ia decidir hoje, tá? Sobre a proposta do Flamengo de 13 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador. O Santos permanecendo com 20%. Lembrando que hoje o Santos tem 70% e o jogador tem 30%, tá? A compra seria de forma parcelada em 3 pagamentos no ato 2024 e 2025, como também trouxe o Vene Casagrande, tá? Então, a informação que eu tenho, sem depreciar a informação do Bruno Andrade, ele recebeu outra informação, é essa, que o Ângelo viria por 13 milhões de euros, o Santos permanecendo com 20%. O que não nos explicaram é como seria essa questão, se o staff do jogador já recebe direto esses 30%, o Santos fica com 70% do valor, né, recebido, e o Flamengo permanece depois com 50% dos direitos, mas paga os 80%, né? O Flamengo fica com os 80% ou fica com 50%. Isso que não explicaram pra gente. Se no final o Flamengo paga aqueles 30% ao Ângelo, ao staff do Ângelo e o jogador, e fica com os 80%, ou, né, se o jogador não recebe e o Flamengo fica com 50%. Então isso não foi explicado, mas o valor da negociação é de 13 milhões de euros que nos passaram em 3 formas parceladas. Então acredito que o Flamengo esteja adquirindo também os 30%, tá, do Ângelo. Tá? Então por isso que eu acho que essa situação está sendo dessa forma. E aí eu vou passar para vocês aqui que o Flamengo também, o Gavia News trouxe, o Flamengo superou o time da Premier League em proposta pelo Ângelo, tá? Segundo o Lucas Musetti, o Santos recebeu 2 propostas até o momento, do Nottingham Forest da Inglaterra e do Flamengo, tá? E aí, ó, a proposta do Nottingham Forest, eles condicionaram a obrigatoriedade de compra, né? Era um empréstimo, tá? Com obrigatoriedade de compra por 19 milhões de euros, 104 milhões de reais. Porém, seria por 100% dos direitos do jogador e era um empréstimo, né? Empréstimo com metas, com obrigatoriedade de compra. Então não tinha garantia nenhuma, tá? O Flamengo ofereceu 12 milhões, segundo o Bruno Andrade, e eu e o Vene trouxemos que, na verdade, o valor são 13, né? 71 milhões de reais e não 65 da cotação atual, que são esses 12 milhões de euros, por 50%, tá?
Então, cara, a não ser que o Flamengo, tá, que alguma atualização tenha acontecido e o Flamengo realmente tenha decidido não comprar os 30% do Ângelo, tá? E aí o Flamengo estaria pagando 12 milhões de euros por 50, o Santos ficando com 20 e o Ângelo com 30, tá? Então pode ser que tenha acontecido uma mudança, e aí a informação que eu tenho inicial era de 13 milhões de euros por 80%. Então o Bruno Andrade fala que que o Santos já tinha dado sinalizado positivo e que o jogador já teria dito que prefere jogar na Europa. A informação que a gente tem é que a reunião é hoje e o que o jogador não vai se meter, preferiu o silêncio nesse momento para não ficar queimado nem no Flamengo nem no Santos. Ele prefere ficar em silêncio nesse momento. Também falar que tem uma situação aqui que o Jornal O Dia, na coluna do Vene, ele trouxe que o Flamengo pode perder o Ângelo para o Barcelona, tá? O Flamengo tenta a contratação do Ângelo. E eu vou falar uma coisa, eu tô achando o valor muito alto. O Flamengo é mais caro que o Arrascaeta. O Flamengo pagou menos no Arrascaeta, pagou 63 milhões de reais no Arrascaeta. Eu, sinceramente, cara, eu vou falar para vocês, o jogador tem a chance de dar certo? Sim, mas ele é uma aposta. Olha, se o Barcelona contratar, eu não vou achar ruim, não, nesse primeiro momento. Aí depois vai ter gente falando, pô, o paparazzo torcia contra, o cara deu certo, tá vendo? Igual o Sormani, que falou do Arrascaeta, só que outra coisa, o Arrascaeta já era realidade, né? Então, olha só, essa situação que o Vene trouxe é que o Flamengo, além de enfrentar esse jogo duro do Santos, pode perder o jogador para o Barcelona. Isso porque o time espanhol, por contrato, tem prioridade de compra do jogador de 18 anos, tá? Se o Santos aceitar a oferta do Flamengo pelo Ângelo, eles terão que comunicar ao Barcelona e o time espanhol poderá pagar o mesmo valor ofertado pelo Flamengo e contratar o atacante. Tá? É aquela prioridade que o Flamengo já tinha dado do Paquetá ao Valência, né? Quando o Flamengo contratou o Diego Alves, ele fez essa prioridade ao Valência. O Flamengo teve que comunicar ao Valência, quer contratar ele? E aí seria difícil de acontecer, pois o Barcelona não vive um bom momento financeiro e teria que topar em até 48 horas. A proposta do Flamengo é de compra de grande parte do percentual, né? Ele fala que a mesma informação que eu acabei de passar para vocês, dos 13 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais. Hoje o jogador está dividido, como eu falei, ele fala na matéria, 70% e 30% próprio atleta, tá? 70% Santos, 30% próprio atleta, mas tem essa prioridade aí para o Barcelona. Também falar aqui sobre a questão do Marinho, né, que fez aí exigência para sair do Flamengo, tá? Segundo a Goal, né, a Raíssa Simplício tem trazido na Goal, o Bahia está interessado na contratação, está negociando a contratação do Marinho, e os tricolores baianos abriram conversas pela contratação dele. Segundo pessoas próximas do jogador, a forma como o Flamengo trata a situação tem causado certo incômodo no atleta. Cara, eu já falei para vocês que ele não tá gostando muito dessa história toda, ele queria ficar no Flamengo, queria conseguir vencer no Flamengo, né? O Flamengo está disposto a negociar o jogador, ele vem sendo pouco utilizado, mas o Marinho até topa se transferir para o Bahia dependendo das condições contratuais. Mas para que isso aconteça, ele deseja o valor restante do contrato com o time carioca. Ele quer receber o que ele tinha ainda a receber pelo Flamengo, tá? Então, é uma condição que ele coloca, né? O Flamengo já confirma, né, o contato com o Bahia, proposta e tudo mais. Então, a ideia do Bahia é comprar o jogador aí, e sabe que o Flamengo aceita vender pelos 8 milhões de reais que pagou pelo Marinho. O Bahia vai tentar essa contratação, né? O Marinho, segundo as informações que a gente trouxe aí, quer chegar num acordo com o Flamengo com relação aos vencimentos que ele teria a receber até o final do contrato, e o Flamengo pedindo aí um valor que seja justo do Bahia, né? O Flamengo então vê com bons olhos a negociação. O Marinho queria ficar e tem as suas condições aí para sair, e a gente espera que todos
né, saiam felizes no final dessa negociação. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Queria agradecer aí a sua audiência, convidar você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.